Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, terceiro domingo do tempo da Quaresma. A Samaritana, contigo está a fonte da vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é a Samaritana. Contigo está a fonte da vida. Amados irmãos e irmãs, água que purifica, santifica e dá vida é Cristo Jesus. O episódio da Samaritana nos é posto hoje à meditação, sobretudo por duas razões. A primeira, o tempo da Quaresma é tempo de conversão à doutrina e à pessoa de Jesus. A doutrina, porque ela nos ensina a adorar verdadeiramente a Deus e com isso nos faz como manter vivo e intenso o contato entre nós e Deus. A pessoa que é divina e humana ao mesmo tempo e que, por ser divina, nos dá todas as garantias e, por ser humana, torna-se acessível a todos. Segunda razão, a conversão, que é reavivamento do nosso batismo, em que a água, pela força divina, lavou-nos do pecado e também nos abriu a porta do céu. Não a água em si mesmo, mas quem ela significa, o Cristo Salvador. O batismo não é apenas um rito, é compromisso com a vida neste mundo e com o Cristo, que é fonte de vida eterna. Assim como Jesus quis nascer de uma mulher, que por isso mesmo se põe na origem de todo o Novo Testamento, quis, por meio de uma mulher, afirmar a chegada da plenitude dos tempos para todos os povos do mundo, a chegada do novo templo de Deus na terra. Por 12 vezes se usa o vocábulo mulher no Evangelho de hoje. Há várias semelhanças entre o chamado dos apóstolos e o episódio de hoje, como, por exemplo, quando Felipe convidou Natanael, vinde ver. A Samaritana convidou os seus conterrâneos com a mesma palavra, vinde e vereis. A Samaritana se tornou o modelo da verdadeira discípula de Jesus. Ouviu, abriu o coração, creu e deu testemunho. Jesus quebra costumes para pescar pecadores. O caminho que levava da Judéia à Galiléia e vice-versa passava pela Samaria. Para judeus era penoso. Judeus e samaritanos se evitavam, odiavam-se. A Samaria já fora terra dos hebreus. Lá estava o túmulo de José do Egito. Estava ainda o famoso poço que Jacó dera de presente ao filho predileto de José. Agora, sentado ao lado do poço, estava o filho do pai, capaz de dar não apenas um poço de água corrente, mas água viva que jorra para a vida eterna. Em torno do ano 720 a.C., a Samaria
fora invadida pelos persas e ao menos 30.000 habitantes foram deportados. Em seu lugar, trouxeram colonos assírios. Com o tempo, esses colonos acabaram adotando a lei de Moisés e o monoteísmo judaico, conservando, porém, os costumes e as devoções próprias. Construíram seus templos no alto dos montes, como o Ebal, 938 metros, onde a tradição dizia que Josué oferecera seu primeiro sacrifício ao entrar na Terra Prometida, e o Garizim, 968 metros, de frente ao Ebal, até hoje consagrado para seus habitantes. Surpreende-se, então, o duplo espanto da samaritana no Evangelho de hoje. Primeiro, nenhum homem decente abordava uma mulher em público, conforme o costume, tanto judeu quanto samaritano. Segundo, um judeu que se prezasse não pedia jamais um favor a um samaritano. Jesus, portanto, quebrou dois preconceitos ao mesmo tempo, coisa que escandalizou os próprios discípulos. E pela narração do Evangelho, ficamos ainda sabendo que era uma mulher de vida irregular, que vivia com um homem que não era seu marido. No encontro com a samaritana, os ensinamentos centrais. A história de Jesus com a samaritana é um exemplo claro da afirmação do próprio Cristo. Eu vim para chamar os pecadores à conversão. Essa frase, ou Jesus a pronunciou muitas vezes, ou ela chocou muitos apóstolos, já que 3 evangelistas as escreveram. E por que teria chocado? Porque os hebreus evitavam os pecadores. No caso da samaritana, além de ser pagã e de vida desregrada, era mulher. Um homem rabino não se aproximava para passar ensinamento às mulheres. Jesus hoje dá um exemplo da verdadeira misericórdia. Abriu o coração a uma pessoa necessitada de ajuda. O tema da misericórdia se entrelaçam com outros temas. Um Jesus que tem fome e sede é verdadeiramente homem. Ao mesmo tempo, mostra-se como Deus, capaz de dar a vida eterna. Declara-se Messias, diz que vive para fazer a vontade do Pai, e todos os pecadores o reconhecem como Salvador. O tema do pão, os discípulos vão comprá-lo. Jesus acentua que a criatura humana deve cuidar também de outra vida, maior que a vida biológica, que se alimenta do pão. A vida com Deus, que se alimenta do contato com Deus. O ensinamento é o mesmo de Cafarnaum. Esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas pelo alimento capaz de dar a vida eterna. São muitos os temas que entremeiam o encontro de Jesus com a samaritana. Temas que serão desenvolvidos e explicados ao longo do Evangelho de João, como, por exemplo, o tema verdade e o tema da procura de Deus.
o tema do conhecimento, o tema do envio, ligado ao tema do testemunho, o tema de ir ao encontro e permanecer com Jesus, acentuado pelo Mestre no discurso da última ceia. A água batismal abre as portas da vida. O Evangelho de hoje era leitura obrigatória para os catecúmenos, aqueles que se preparavam para receber o batismo na Páscoa. Não só a leitura, mas a catequese contida no episódio. O tema da água leva imediatamente a pensar no batismo. Hoje, Jesus promete uma água que se tornará fonte para a vida eterna. Para os cristãos, a água batismal abre as portas da eternidade porque, além de apagar os pecados, torna-nos herdeiros do céu. No batismo, nos tornamos morada da Santíssima Trindade e, nessa condição, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O Espírito, isto é, com o sopro divino que está nos chamando, e nós nos chamamos de alma. E no Espírito Santo, que morando em nós, diviniza nossa oração, porque Ele mesmo reza ao Pai por meio de nós. Aparece no episódio de hoje as condições para que o batizado tenha todo esse sentido: conhecer, viver o dom de Deus, reconhecer o Cristo como Messias e Salvador, sair do pecado e de si mesmo e ir ao encontro de Jesus, fazer a vontade do Pai, realizar no mundo as obras que o Pai quer, continuar a missão de Jesus na terra e dar testemunho da pessoa divina humana de Jesus. O tema da água viva é mais vasto do que o batismo. Não é, por acaso, que se menciona o patriarca Jacó. Todo o Antigo Testamento teve sede de Deus vivo. Ao lado do poço, onde a humanidade vem buscar a água que mata a sede e purifica o corpo, Jesus se apresenta como água viva, capaz de satisfazer por inteiro a sede espiritual da humanidade. Ela não se encontra na profundeza do poço, no conhecimento ou na ciência humana. A humanidade produziu e produz grandes sábios, místicos e mestres de espiritualidade, que podem se comparar à água do poço de Jacó. Mas só Jesus, o Filho de Deus, é capaz de dar à criatura humana uma água, fonte de vida eterna. Eis porque a liturgia de hoje nos inspirou esse tema: a samaritana, contigo está a fonte de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicasse o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, roguemos a Deus que nos alimenta e nos sacia, para que ouça nossos clamores e pedidos, dizendo: Senhor,
saciai-nos e protegei-nos. Pelo Papa Leão e por todo o clero e ministros espalhados pelas inúmeras dioceses do mundo inteiro, para que, atentos ao chamado de Deus, sigam firmes o bom caminho e sejam verdadeiros adoradores de Cristo, roguemos. Senhor, saciai-nos e protegei-nos. Pelo povo cristão que sofre, para que encontre em Deus a fortaleza e as necessidades almejadas e sejam sustentados por Cristo na fé, para que continue sua caminhada, roguemos. Senhor, saciai-nos e protegei-nos. Por nossas autoridades, para que saibam governar como lhe é direito, olhem para aqueles que mais necessitam de ajuda e possam ser canais de graça para a humanidade, roguemos. Senhor, saciai-nos e protegei-nos. Por aqueles que lutam incansavelmente pelos pobres, para que, inspirados pela campanha da fraternidade, possam conquistar moradias dignas para quem necessita, roguemos. Senhor, saciai-nos e protegei-nos. Ó Deus, que nos alimenta e sacia, consolai vosso povo que sofre e tanto necessita de sua graça. Movei o vosso olhar sobre nós e escutai com carinho nossos pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana, a liturgia do quarto domingo do tempo da Quaresma, no qual refletiremos: Eu te fiz luz das nações para seres salvação de todos. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.